4 reforços que cairiam muito bem no Vasco. A gente vai começar nossa série de indicações aqui para vocês e vamos trazer 4 nomes aí do mercado sul-americano que dariam muito bem no Vasco para o ano de 2023. Vamos falar também sobre Jorginho e Raniel. Esses dois personagens do acesso do Vasco estão muito próximos de deixar a equipe do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre investimento da 77 e também sobre Matias Galassa. Vai voltar para o Vasco? Vai ser negociado? A gente vai falar isso e muito mais, e óbvio. Vamos falar do acesso do Vasco, hein? Até minha garganta, minha voz foi embora com esse acesso tão emocionante do Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado para os nossos membros do canal, muito obrigado também pela moral que vocês dão pra gente. E falar uma coisa, né? Graças a Deus, estamos de volta à Série A. Há quanto tempo eu queria falar isso nesse canal? Estamos de volta. Eu estou muito feliz em estar de volta à elite do Campeonato Brasileiro e que a gente não saia mais desse local que é nosso. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente e que você faça parte da nossa história. Se gostar, se inscreve no nosso canal. Olha, a gente vai trazer 4 nomes aqui de reforços interessantes para o Vasco nesta temporada. Mas antes eu vou trazer as informações do Vasco para vocês rapidinho. E aí a gente traz os nomes, a gente analisa, vai ter toda a análise também na tela. Enfim, a gente vai bater um papo aqui com vocês. Mas só falando sobre, após o acesso, o que é que acontece? Primeiro, 77 Vasco aí já vão colocar em plano todo o planejamento, né? Situação de CT, reforma, né, do CT, toda a modernização do CT deve começar a acontecer a partir de agora. O Vasco deve se apresentar ali quase no final da primeira quinzena aí de dezembro, né, já que o Campeonato Carioca começará no início da segunda quinzena de janeiro. Então o Vasco já vai se apresentar. A gente também deve ter expectativa por anúncios de reforços, jogadores que vão ficar, jogadores que vão sair. Tudo isso a gente vai ter falado aí nos próximos dias. Vai ser aí um Vasco que vai ter uma reformulação. O aumento também no investimento deve ser oficializado, já que o Josh tinha aí prometido com o Vasco na Série A um aumento nos investimentos. Essa questão de investimento, gente, não é só contratação de reforços não, viu? Todo o material humano, tudo aquilo que o Vasco vai fazer, principalmente também no CT, tudo isso, né, envolve toda esse investimento no departamento de futebol, salários, contratações, tudo isso que envolve. Então, esses investimentos vão tudo para esses locais. Sobre 2 personagens do acesso. Primeira personagem do acesso é o nosso Jorginho. Jorginho deve ser comunicado nos próximos dias, inclusive ele já falou num tom aí de despedida na entrevista coletiva e não deve permanecer no Vasco da Gama. Isso já era esperado, a gente já tinha dito antes, o Jorginho deve estar de saída do Vasco da Gama, então nos próximos dias deve ser oficializado, o Vasco deve ter uma homenagem também ao Jorginho aí, então o Jorginho não deve ficar no Vasco. Outro jogador é Raniel. Raniel também não deve ficar no Vasco. O Vasco não deve adquirir o jogador. Deve voltar para o Santos. A não ser que aconteça aí uma mudança muito drástica. Mas o Vasco deve sim voltar. O Raniel deve voltar ao Santos. E o Santos deve ver aí qual o futuro melhor. Havia uma conversa, né? Isso de o Vasco comprar o jogador e aí ter o passe liberado para que o Vasco não recebesse a situação do Natan, né? Já que houve lá todo o imbróglio do Boa Vista, o Boa Vista repassou a dívida do Natan para o Santos, mas parece que isso aí não vai à frente, o Santos terá que pagar o Vasco não vai ficar com o Raniel. Outros jogadores devem ter o futuro aí definido nos próximos dias. Só lembrando que tem jogadores no elenco, né, como o Paulo Vitor, que tem contrato até o meio do ano que vem. O Zé Gabriel tem contrato até o final de 2023, entre outros aí, Quinteiro já tem o seu contrato se encerrando. O Vasco deve definir algumas situações aí ao longo da semana e aqui você vai saber. Sobre Matias Galassa, antes da gente trazer sugestões de jogadores para vocês. Matias Galassa tem contrato com o Vasco até 2025, o Vasco tem 60% do jogador. E quando o Vasco negociou o jogador com a equipe do Coritiba, o Vasco tinha uma expectativa aí de compra, né? Mas o que tudo indica, o Coritiba até hoje não sinalizou, o jogador deve voltar para o Vasco. Aí a gente vai saber, né, se com a nova comissão técnica que deve chegar ao Vasco, ele será aproveitado
ou se o jogador será novamente negociado pelo Vasco, aí, emprestado ou negociado para outra equipe. Mas o que a gente sabe aí é que a equipe do Coritiba não demonstrou até o momento nenhum interesse no Matias Galassi, nenhuma sinalização de compra, né? Pode acontecer nos próximos dias, mas até o momento não tem essa situação. Agora vamos trazer 4 nomes aqui, porque a gente vai fazer isso ao longo da semana, a gente vai trazer um vídeo completo com jogadores. Óbvio que eu vou preparar todo o material, isso não é fácil, gente. Eu analisei jogadores durante o ano todo, tem jogador que eu deixei tudo sinalizado, tá tudo lá no meu cronograma, né, de jogadores para o Vasco. E eu vou começar falando de destaques, principalmente do campeonato argentino, campeonato que eu acompanhei muito, despontou muitos jogadores que vinham de baixa de 2, 3 temporadas aí que estavam tentando se afirmar e se afirmaram nessa temporada. Eu vou começar falando dele, Franco Cristaldo, jogador que é meia, pé direito, né? O direito, ele, 26 anos, 1,75 m, tá passando na sua tela aí, você tá vendo? Camisa 10 do Huracan, tem 42 jogos, 17 gols, 10 assistências. Quais são os principais atributos dele? Principalmente a qualidade. O cara tem uma qualidade, uma habilidade, o drible, o bom passe, uma leitura de jogo diferenciada. É um jogador que sabe o momento de pisar na área. Por isso tem até gols que se comparam até a atacantes. 17 gols, né? Tem mais gols que o Raniel na temporada do Vasco praticamente. Chute de fora da área, tem aí a percepção da jogada, é um jogador que consegue sair da pressão, né? Consegue sair da pressão com habilidade, com um toque de maestria. É um jogador que eu traria para o Vasco. O Santos tentou ele no início, no meio do ano, mas aí deu 16 milhões, o Huracan não aceitou. É um jogador de muita qualidade, um camisa 10 que eu traria para o Vasco para esse início de ano, jogador de 26 anos. Para o ataque, eu tenho 2 nomes aqui, 2 nomes alternativos. Primeiro, um meia que tem um pouquinho mais de movimento, um atacante que tem um pouquinho mais de movimentação, explodiu nessa temporada, jogador que passou aí por grandes times também da equipe da Argentina, mas que vem se notabilizando no Tigre. Jogador que é o Mateu Retegui, 22 anos, pertence aí ao Boca, mas está emprestado ao Tigre. São 40 jogos, 22 gols, 4 assistências. Tem como seus principais atributos o arranque, né? O arraste, consegue fazer o arranque, um bom ataque à profundidade, né? Ataque à profundidade é quando ele consegue ocupar os espaços aí, um passe longo ele consegue ocupar. É um jogador que tem uma boa presença de área, uma força física, ambidestria na hora da finalização, consegue finalizar com o pé direito, com o pé esquerdo. Léo, ele tem uma boa finalização, mas ele consegue finalizar com os 2 pés, precisa melhorar isso, óbvio, mas eu acho que com trabalho consegue fazer isso. Posicionamento, é um jogador também muito voluntarioso, que ajuda também a equipe na pressão pós-perda, no início de pressão ali. É um jogador de 22 anos que eu traria para o Vasco aí, com certeza, Mateu Retegui. É um dos nomes que vem junto com o Reda aí, com mais participações em gol no campeonato argentino. Outro nome de ataque é um jogador mais alto, um jogador mais de presença de área, seria o Renzo Lopes, 28 anos, 1,90 m, tem um pé direito. Seu posicionamento na área aí é algo que chama bastante atenção, são 17 gols, né, na temporada. Jogador que tem como finalização também seu ponto forte, mas seu principal ponto forte mesmo é a bola aérea, o posicionamento, a força física. É um jogador que vem se mostrando muito e eu tenho gostado da temporada aí do Renzo Lopes. Então, são nomes aí que eu traria para o Vasco. Vou fazer menção honrosa aqui a alguns nomes que eu vou trazer depois, como Facundo Colídio, que para mim é um grande jogador que vem fazendo um bom campeonato também pela equipe do Tigre também, um meia ali, um segundo atacante, um cara que sabe fazer bem essa posição, é um jogador de muita qualidade, um jogador de visão de jogo, um jogador que tem um bom passe, um jogador muito participativo, que consegue fazer tabelas, é um jogador de muita qualidade também que eu poderia trazer. Outro é o Matias Palaventino, são 24 anos, do Gimnasia Jujuy, jogador da primeira aí da Argentina, é um volante de muita qualidade, chegada à área, chega ao ataque muito bem, tem 7 gols essa temporada, passou pelo Rosário Central, não foi muito bem, mas vem crescendo agora, tem 24 anos somente, Palaventino, tem uma boa leitura de jogo, pode jogar também um pouco mais avançado, é um jogador de muita qualidade e que eu poderia investir também no Vasco. Óbvio, gente, que tem os nomes que a gente já fala aqui, como Orreda, como Franco Fagundes, entre outros nomes que a gente vai trazer depois, mas eu trouxe aqui alguns nomes alternativos fora do senso comum para que a gente possa trazer para vocês. Óbvio que vai ter mais vídeos durante a semana e a gente vai trazer mais nomes aqui para a gente analisar e você falar qual é o melhor para o Vasco, beleza? Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima, valeu!